Oi, pessoal! Nosso trabalho de extensão da matéria de citologia clínica é sobre a candidíase. Quem somos, então? Meu nome é Carolina Ariane Schultz, tenho 21 anos, sou do 8º semestre do curso de farmácia da URI Santo Anjo. Meu nome é Ariane Meneghini Kurtz, tenho 23 anos, estou no 8º semestre de farmácia também, da URI Santo Anjo. E eu sou a Thaisa Victoria Cordeiro, tenho 23 anos e estou cursando o 8º semestre de farmácia da URI Santo Anjo. Bom, então o que é a candidíase? A gente veio para trazer de uma forma mais geral sobre o que é a candidíase. Ela é uma micose causada por leveduras do gênero Cândida, que ela pode ser ou uma lesão branda, ou aguda, ou crônica, superficial ou profunda. Depende também do grau da microbiota humana, o quanto ela vai se tornar patológica. O principal agente da candidíase é a candidíase albicans, que é a maioria da espécie, que possui 60% dos casos isolados. Ela é uma levedura que faz parte da microbiota humana, como eu já havia dito, mas também que pode se tornar patogênica, assim como daqui para frente a gente vai falar um pouquinho. E para nós que somos da área da saúde, parece ser algo tão comum, mas ainda muitas pessoas não têm conhecimento sobre a candidíase, né? A importância de procurar uma ajuda, e ainda é tratado como um tabu na sociedade. Bom, então a gente vai falar um pouquinho também sobre as espécies de Cândida, que como a Carol já havia dito, temos várias espécies. E então a espécie de Cândida reside como comensais no hospedeiro, fazendo parte da microbiota normal, como a Carol havia dito, em indivíduos sadios, né? Mas quando há uma ruptura desse balanço normal da pessoa, da microbiota da pessoa, vai fazer com que esse sistema imunológico seja comprometido, levando com que essa espécie da Cândida, como a albicans, como a Carol havia dito, ela se manifeste de forma mais agressiva. Então, pode se tornar patogênica. Então, quanto à origem, elas podem ser de duas formas. Endógena, que é quando já está no corpo da pessoa e acaba saindo a Cândida, ou exógena, como uma IST, por exemplo, pode acontecer. Bom, então sobre as espécies da Cândida, são encontradas no tubo gastrointestinal em 80% da população adulta e saudável. Já nas mulheres, em torno de 20 a 30% vão apresentar a colonização por Cândida vaginal. E também em hospitais, o gênero Cândida responde por cerca de 80% das infecções fúngicas documentadas. Também infecções sistêmicas por Cândida podem comprometer vísceras como resultado de disseminação hematogênica, complicações infecciosas. E além disso, algumas infecções de pele e mucosas podem ser documentadas em pacientes saudáveis, mas com pequenas alterações locais de resposta do hospedeiro no sítio da infecção. Bom, então como que a gente faz para identificar? Depende de vários fatores, né? Eles dependem também da qualidade da amostra, uma coleta adequada, com uma asepsia, uma quantidade suficiente de amostra para que a gente consiga fazer de fato o diagnóstico e que seja preciso. Também a gente leva em consideração que pode ser amostras de pele, unha, mucosa, secreção e fluidos corporais. Bom, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os exames que podem ser feitos, e nesse caso a gente vai fazer o exame direto, que é o primeiro passo, utilizando hidróxido de potássio, então, ou algum outro corante, como GRAM ou GIMSA, para visualizar outras estruturas fúngicas. Também vai ser feito o cultivo dessa possível cândida em agar que são específicos para essa, que vai permitir isolar o fungo e vai permitir com que ele cresça, se realmente for cândida. Então, vai dar para observar as características macroscópicas desse fungo, como colônias de cor branca ou creme. Também temos meios cromogênicos, como... Podem me ajudar, meninas? Cromogar, talvez? Isso. Que vão facilitar a identificação de espécies de cândida como base na cor das colônias. Bom, então agora a Thaisa vai falar um pouquinho sobre as formas clínicas que tem dessa doença, porque temos vários tipos e que algumas dessas aí nem eu tinha noção de que
que existiam. Então, a Thaisa vai falar um pouquinho sobre cada uma para vocês. Bom, nós temos a candidíase mucosa, que ela vai afetar principalmente o trato digestório e as genitálias. Também temos a candidíase cutânea, que ela vai atacar as áreas intertriginosas da pele, como virilhas, axilas, mãos, pés e as unhas. E também a candidíase sistêmica, que ela vai causar infecções graves, como a candidíase pulmonar e candidemia, e afetar os órgãos como coração e rins. E a quarta forma vai ser a candidíase alérgica, que vai se manifestar como lesões cutâneas, vesiculares ou eczematoides, que desaparecem com o tratamento do foco da infecção pela cândida. Engraçado, né? Eu, que sou da área de saúde, estou no 8º semestre ali, já tivemos várias aulas sobre isso e eu nunca tinha ouvido falar em candidíase alérgica, por exemplo. Não sei vocês, mas pra mim é uma coisa muito nova. Pra mim também, uma coisa muito nova. Apesar de, tipo, a gente já tá bastante tempo na faculdade, a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. E até as 3 trabalham em farmácia, né? Então, eu nunca tinha visto receita em relação a isso. Sim. E nem alguma reclamação de algum paciente, cliente, né? Então, é engraçado a gente... Como é um tabu ainda isso. A gente só sabe candidíase é uma coisa só e deu, né? E ponto. Bom, como a Thaisa tinha comentado, as formas clínicas, cada forma clínica tem sua diferente manifestação. A oral, então, ela é frequentemente observada em crianças e pacientes imunodeprimidos, como pacientes que têm HIV, causando lesões que podem comprometer o paladar e a deglutição. Ela é tratada com antifúngicos tópicos, mas que às vezes precisa de uma forma mais grave ser tratada de terapia sistêmica. Bom, a vulva vaginal, ela afeta a região genitália feminina, que quando causa prurido, odor, um corrimento. Cerca de 75% das mulheres adultas têm um episódio ao longo da vida. Claro que tem aquelas pessoas que têm a candidíase recorrente, que às vezes é mais complicado de tratar e que precisa de uma atenção maior. Nessa candidíase, então, o tratamento é com antifúngicos tópicos ou sistêmicos, e às vezes que vai também precisar eliminar o fator predisponente. Já a candidíase cutânea, ela geralmente ocorre em áreas úmidas, como dobras de pele, e é mais comum em pacientes diabéticos ou com HIV. A forma crônica está relacionada com a deficiência imunológica e afeta, na verdade, a pele, a mucosa e a unha. Já a hematogênica, ela é uma infecção na corrente sanguínea, que ela é associada a pacientes hospitalizados, que é mais difícil de tratar e tem uma alta taxa de mortalidade. O tratamento também se envolve com antifúngicos como o fluconazol, que não seria um tratamento complexo, né? Mas por ser difícil de tratar ou de descobrir, ela acaba se tornando uma candidíase mais complexa e mais grave. Eu acho que tá muito nessa questão de difícil de descobrir, né? Porque muitas vezes a gente vai achar... A gente não, né? Mas as pessoas que fazem o diagnóstico vão achar que são outras coisas mais mirabolantes. E às vezes é uma candidíase que passou despercebido. Outra coisa que eu não sabia, candidíase hematogênica. Não sabia a existência disso, gente. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas é muito legal porque são manifestações de fácil diagnóstico, só se ter um olhar mais clínico e focado nisso, né? Que às vezes um hemograma, né, comum pode mostrar alteração e que a gente nunca vai ligar a uma candidíase que pode ter sido recorrente e que também não foi tratada de maneira correta. Uhum. E lembrando, a gente já mencionou isso, mas como pode a manifestação estar tão ligada com a nossa imunidade, né? A gente não liga muito para a imunidade, mas se vocês forem para olhar, tem muito a ver com a nossa imunidade, imunodeprimidos. Então, quando a gente deixa de lado essa parte de cuidar da nossa saúde imunológica, tomar uma vitamina C básica e fazer um exame de sangue de vitamina D, acaba com a nossa imunidade vai lá pro chão e a gente acaba ficando suscetível a isso. Conheço várias pessoas que têm candidíase recorrente e isso é uma coisa na vida da pessoa porque incomoda, né, gente? Não, quem teve e já também sabe. A questão do autocuidado, a gente acaba não colocando ele na nossa rotina e deixa de cair isso em rotina e acaba atrapalhando tanto a nossa saúde
monológica, sistêmica, quanto tópica, e às vezes que é só por uma questão de nos dar o tempo de nos cuidar, E sabe? psicológica, né? Porque isso acaba afetando. Imagina, a gente tá sempre com uma coceira, uma irritação, e a gente não sabe como mais tratar aquilo. E aquilo incomoda, é uma coisa que não é tu trata em um dia. Então, quando tu consegue, fica lá 7 dias tratando, não dá um mês, volta. Então, é uma questão mais de ter um olhar clínico e ver como fazer para melhorar isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de risco no geral. Tem muitos fatores de risco, coisas que também eu nem sabia que existiam. Então, cada um de nós vai falar um pouquinho sobre eles e vai ser isso, pessoal. E como a gente já viu, né, o que a gente falou anteriormente, essa candidíase ela pode levar a várias complicações graves, né, especialmente em pacientes imunossuprimidos ou com fatores de riscos, como o uso de antibióticos, cirurgias ou o uso de drogas intravenosas. Como a gente já havia dito, muitas candidíases podem levar a isso que a gente não sabia, né? Eu achei que a candidíase era só um fungo que vem e passa, mas não, às vezes ele pode ficar alojado em alguma outra parte, como a Thais já acabou de mencionar, pode ser no coração, em alguns locais que a gente vai falar para vocês. Então, eu vou começar com a endocardite por cândida. Então, ela é geralmente associada a cirurgias cardíacas, que ocorrem no coração. Então, vai dar uma imunodepressão na pessoa, como já havia dito, a imunidade vai baixar por causa da cirurgia, é um método que vai mexer com o corpo inteiro da pessoa, o sistema inteiro, e vai dar a imunodepressão. E também pode ser ocasionada por drogas intravenosas. É rara, não tem fatores de risco específico, mas como é um local de central do nosso corpo, que é o coração, pode ser fatal. Bom, e a endooftalmite? A endooftalmite, ela ocorre de 10 a 30% dos casos, geralmente sendo mais comum em pacientes não neutropênicos, que pode levar à perda de visão e necessita também de um tratamento mais prolongado, que às vezes também vai recorrer a uma intervenção cirúrgica. E a meningite por cândida, essa me surpreendeu muito, gurias, porque eu nem imaginava que cândida poderia... Eu também não fazia a menor ideia dessa. Sim, poderia ocasionar uma meningite, né? É uma coisa tão séria, né? A gente, fica chocado quando sabe uma coisa dessa. Sim, então ela vai ser mais comum em neonatos prematuros, ela vai ser rara em adultos, mas pode surgir após neurocirurgias. Em necropsias, lesões fúngicas do sistema nervoso central são observadas em até 20% dos pacientes com a septicemia. Então, também a gente vai falar um pouquinho sobre complicações osteoarticulares, que são raras no geral, mas podem surgir até 16 meses após a candidemia. Então, elas vão afetar os ossos e as articulações do paciente, e com maior incidência em crianças e usuários de heroína, que podem acontecer com maior frequência. Bom, a peritonite é a cândida que pode ser isolada nesses pacientes e ele vai ser especialmente em pacientes submetidos a cirurgias, com uma mortalidade alta, chegando a 70% de que não são tratados. Então, é um índice muito alto de mortalidade para pouco tratamento. Se fosse visto mais rápido talvez, né? E tratado mais rápido, conseguiria diminuir esse índice de mortalidade em um número... ter uma situação, né? Sim. A candidíase hepatoesplênica, então, ela vai afetar o fígado e o baço. Ela vai ser comum em pacientes com leucemia aguda. A neutropenia prolongada, ela vai facilitar a infecção, resultando em febre, hepatoesplenomegalia e abscessos. E o tratamento ele é prolongado e o prognóstico ele é bem reservado nessa situação. Esse era outro que eu não fazia a menor ideia. O que teria a ver, né, o fígado, o baço com uma candidíase? Isso para mim é uma coisa nova. É porque eu acho que a gente tá muito fechado ainda no pensamento de que candidíase é uma infecção só do trato genital. E às vezes ela abrange lugares que a gente nem imagina e que pode ser de uma maneira muito mais grave, muito mais letal. Isso que eu ia falar, pode ser muito pior do que uma vaginal, né? Sim, talvez também por ser pouco abordado, para nós ser algo mais superficial que é falado, a gente nem imagina que são todos esses fatores de risco que podem
está ocorrendo. E eu acho também que por não ser comentado tanto, é porque existem esses fatores de risco. Se fossem debatidos Sim. mais, eu acho que diminuiria muito esses riscos e pelo menos diminuiria essas mortes, né? Imagina, 70% por causa de uma peritonite é muita coisa. Então, o 7º ponto é pneumonia por cândida, que é difícil de diagnosticar, como a gente havia comentado. A gente conhece pneumonia de várias outras fungos e outras bactérias, então, muitas vezes, na verdade, a de cândida vai ficar em segundo, terceiro plano por uma avaliação. Então, vai ser difícil de diagnosticar por causa da dificuldade de diferenciar entre colonização e infecção verdadeira. Pode evoluir rapidamente como broncopneumonia e nódulos necróticos. Bom, voltamos aí à infecção, né, de órgãos que a gente jamais ia pensar. Porque temos aqui a infecção por pâncreas, que ela é apontada por cândida e tem uma incidência de 12,2%. Claro, a gente analisando o número parece pequeno, mas quem sabe tantos casos que nem são relatados. E é em casos, 12% em casos de pancreatite aguda. Então, se tu for botar 100 pessoas com pancreatite aguda, 12 tiveram isso por causa de cândida, é bastante, entendeu? Coisa. Porque não é visto. E também, né, às vezes o tratamento, ele vai precisar de uma intervenção cirúrgica, mas que também, às vezes, o tratamento pode ser resolvido por um antifúngico básico, né? Então, às vezes, a gente deixa se levar para um caminho que, às vezes, pode não ter volta, que acaba se tornando mais grave. Em nono lugar, não menos importante, nós temos a candidúria, que vai ser a presença da cândida na urina, e ela vai ser comum em pacientes hospitalizados, principalmente aqueles pacientes que estão na UTI. E a interpretação da candidúria ela vai ser complexa, podendo representar contaminação ou infecção urinária verdadeira, como pielonefrite. Então, pessoal, seriam esses os 9 básicos fatores de risco que a gente encontrou, que a gente ficou mais chocado em ter visto, porque são coisas que a gente não imaginava. E sempre lembrar, gente, tem alguma coisa incomodando, vai no médico e tem um olhar melhor, mais clínico, porque às vezes pode ser algo mais grave, às vezes pode ser uma cândida que dá para reverter de forma fácil, não querer ficar tentando achar uma solução sozinho, né? Às vezes a gente começa a mascarar os sintomas, quando vira uma coisa maior, como a gente acabou de ver os fatores de risco aí que podem ser piores. E o importante também é sempre deixar aquele minutinho do dia para o autocuidado, porque às vezes é importante a gente não ficar prolongando os sintomas. Então, se está na dúvida, vai consultar, procura ajuda para que possa ser solucionado. E procurar essa ajuda, né, para candidíase é importante por várias razões, né? Para confirmação do diagnóstico, um tratamento adequado, prevenção da recorrência e também evitar complicações, né? Buscar uma ajuda profissional vai garantir o diagnóstico preciso e o tratamento correto para cada paciente, prevenindo complicações e aliviando alguns sintomas mais rapidamente, né, gurias? Sim, e a gente, antes de gravar esse podcast, a gente estava pensando como as três que trabalham em farmácia, não sei se eu havia comentado, e a gente escuta normalmente queixas, mas poucas receitas. Normalmente a pessoa chega, tô com coceira, tô com corrimento, me vê um fluxanazol, me vê uma Nystatina. E às vezes procura o tratamento no Google. Então... E também, às vezes pode ser um tratamento que não tá correto. Às vezes é o que tá no Google, mas não é para você, entendeu? E pode tratar um momento e depois voltar e começar a ser recorrente e precisar de algo mais forte. Eu tenho uma colega minha que sempre teve candidíase recorrente, e a médica dela sempre pede, faz exame de vitamina D, faz exame das vitaminas em geral. Por quê? Como a gente já comentou, tá ligado, entendeu? A imunidade tá diretamente. E estresse, a gente não comentou isso. Estresse está diretamente ligado, gente. Então, tu tá num estresse, tá com uma vitamina baixa, tá sentindo sintomas, vai atrás, vê o que tá acontecendo, né? Às vezes, tratar o problema de início, né, para melhorar o sistema imunológico também vai auxiliar no tratamento
da candidíase em si, ou nem às vezes Ou até nem na da prevenção, candidíase, exato, de outra infecção. Porque se tu tomar vitamina D ou o que o teu médico indicar, vai estar prevenindo a recorrência, vai estar prevenindo com que ela ressurja. Então isso vai ser muito melhor do que ficar tomando remédio à toa. E embora é possível adquirir os medicamentos sem prescrição, né, para tratar a candidíase, é sempre mais seguro consultar o médico para garantir um diagnóstico correto e receber o tratamento adequado e evitar complicações, né? Porque, como a gente viu, tem diferentes tipos de candidíase. Então, acho que seria isso, pessoal. A gente comentou um pouquinho sobre tudo da candidíase e a gente quer agradecer por quem acompanhou a gente até aqui ao final. E é o nosso primeiro podcast, então espero que tenham gostado bastante. Certo? Obrigada, pessoal, pela disponibilização do tempo e do espaço. Tchau!